O ano de 2015 está apertado para o bolso dos consumidores, com uma série de reajustes de preços de tarifas e produtos. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o advogado tributarista Cláudio Carneiro. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. E vamos começar perguntando, doutor, quais as tarifas que sofreram reajuste este ano? Bom, uma das mais importantes é a tarifa relativa ao transporte público e energia elétrica. Essas são as que trouxeram maior participação ativa da população em relação a reclamações sobre essas tarifas, né? Foram essas, basicamente. Doutor, as contas de luz sofreram um reajuste geral em média de 23%, mas os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram um reajuste maior, de 28%. Qual o motivo dessa mudança, dessa alteração? Bom, a diferença dessas tarifas em relação ao Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, é exatamente por conta do custo do fornecimento desse serviço não essencial prestado pelo poder público de forma indireta, através das concessionárias e permissionárias. Então, o custo da entrega desse produto é que gera essa distorção em âmbito nacional. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é uma tarifa e como funciona o sistema de bandeira tarifária. Isso é uma pergunta interessante, porque a população, de uma maneira geral, primeiro, ela costuma confundir a tarifa com taxa, que é um tributo. Então, a tarifa não tem nada a ver com o tributo, portanto, não tem aquela aplicação da anterioridade do tributo. A tarifa nada mais é do que um preço público cobrado em função da entrega de um produto, das concessionárias e das permissionárias, indiretamente pelos serviços não essenciais, serviços públicos não essenciais. Então, a população paga por isso. Agora, esse sistema de bandeira tarifária, ele funciona mais ou menos como se fosse um semáforo, né? Inclusive, as cores são a do próprio semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. E ela representa exatamente o limite do custo. Então, por exemplo, se na conta vem uma tarja vermelha ou a indicação de uma bandeira vermelha, é que ele está no limite máximo de consumo do custo da energia. É uma associação a um semáforo de trânsito. E qual o impacto desses reajustes na taxa de inflação? O impacto é grande, porque o sistema de política tarifária, o governo está implementando, ou pelo menos está tentando implementar, juntamente com o pacote fiscal, que é o pacote do ajuste, um realismo tarifário. O que seria esse realismo? É exatamente transferir para a população o real custo daquele serviço, daquilo que está sendo pago pela população. Então, é óbvio que a população vai sentir esse impacto, porque aquilo tudo influencia no cotidiano da sociedade brasileira como um todo e representa uma perda da capacidade de renda que ela possui. Por exemplo, ônibus, se há um aumento da tarifa de ônibus, ela vai gastar mais para se locomover até o trabalho. E isso ela vai tirar daquilo que sobra do seu salário. Então, a impactação é essa, em cima do próprio salário e da inflação também por causa do custo operacional. E falando exatamente sobre impacto, quais são os setores mais prejudicados com essas medidas do governo? Bom, os setores mais prejudicados são aqueles que usam esses bens, esses produtos, e aí a energia elétrica, por exemplo, ela é considerada como uma mercadoria, inclusive para efeitos de tributação do próprio ICMS, então por isso que a gente está falando de produtos, todas aquelas atividades que usam isso como o custo de produção, elas são impactadas de forma significativa. Por exemplo, a indústria. Né? A indústria que usa a energia elétrica como forma de confecção do seu produto, aquilo ali reflete no custo daquele produto, que é repassado para a sociedade de uma maneira geral. Então, há uma impactação na produção e, consequentemente, isso é repassado no consumo. Doutor Cláudio Carneiro, obrigada pela sua participação.